Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4 diz assim: Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Amém, queridos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te damos graça. Pai, nós rendemos a Ti louvor e adoração. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus da nossa salvação. Nós não temos bem maior além do Senhor. A nossa esperança, a nossa confiança está posta em Ti. Tu és o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos filhos, Pai. És o Deus que enviou o Seu próprio Filho unigênito a esse mundo para que Ele desse a sua vida no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Ele sofreu a nossa condenação. Ele pagou o preço do nosso pecado. E é por causa dele que o nosso nome está escrito no livro da vida. É por causa do seu sacrifício que nós temos esperança, Senhor, de uma eternidade ao teu lado. Pai, nos ajude na compreensão da tua palavra, Senhor, que é a revelação desse mistério glorioso, poderoso, que é o teu plano para nós, Pai, que é a tua vontade para nossas vidas, Senhor. Abra o nosso entendimento, Pai. Abra o nosso coração. Não permita, Senhor, meu Deus, Pai, que preconceitos, ideias preconcebidas ou qualquer outra coisa, Pai, roube de nós a alegria de compreender a tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Fale ao nosso coração. A nós que estamos aqui presentes e àqueles que estão nos acompanhando, Senhor, meu Deus, Pai, pelas redes sociais, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor fale ao nosso coração em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos aqui fazendo uma pequena recapitulação, falando da nossa união mística com Jesus. É um tema soberbo, sabe? É um tema profundo. É um tema que até certo ponto ele é de difícil compreensão, porque ele não tem a ver com a subjetividade, com a prática, com a experiência nossa. É algo que é declarado a nosso respeito, e porque foge da experiência, foge da subjetividade, algumas pessoas têm dificuldade de crer. Mas o que nós estamos lendo aqui, irmãos, é algo muito, muito sublime. É difícil de explicar essa união mística entre nós e o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez o que nos facilite um pouco essa compreensão é olhar para aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito no passado, não, no que diz a nosso respeito com relação a Adão. Nós somos pecadores, diz a Bíblia, por causa de Adão, por causa do pecado de Adão. Nós somos culpados desse pecado. Da mesma forma como eu até separei aqui, deixa eu dar uma olhada se está aqui. A Bianca postou algo hoje no grupo que eu achei o máximo. Sinceramente, é isso aqui. Olha só, gente. Olha que coisa tremenda. Eu não estava no Éden e herdei a culpa, mas eu também não estava no Calvário e herdei a graça. É uma síntese de tudo que nós estamos trabalhando aqui, irmãos. Assim como eu era culpado do pecado de Adão, sem que eu tenha cometido o pecado, sem que eu estivesse com ele, sem que eu fosse responsável por aquilo que ele fez. Da mesma forma, querido, eu sou beneficiado pela graça de Jesus. A justiça dele me é dada por causa da minha união com ele. Eu estava unido a Adão e com isso unido no seu pecado, unido debaixo da ira do Senhor, mas agora eu estou unido a Cristo, debaixo da sua graça, e essa união com Cristo traz grandes e tremendas promessas a meu respeito e ao teu respeito. É disso que nós estamos falando, tá bom? Dessa aliança, dessa união mística. Veja, irmãos, nós
fomos batizados em Cristo. E isso significa que nós estamos unidos a Ele. Esse batismo do qual Paulo fala aqui, é a nossa, é o Espírito Santo nos inserindo em Cristo. Ser batizado pelo Espírito ou no Espírito aqui é ser inserido em Cristo, né? Usando uma linguagem que eu já usei aqui em outros dias, é, é o galho da figueira brava que é arrancado e agora ele vem para a figueira verdadeira e nós somos inseridos ali. Isso é ser batizado pelo Espírito Santo, isso é morrer com Cristo, entendeu? É essa inserção que é feita. Bom, nós somos assim, irmãos. Deus fez isso por nós. Isso não há mérito em nós, não há nada em nós que justifique o que Deus fez por nós, entendeu? Nós não somos merecedores, é por isso que é graça. Nós nunca mereceremos, nem agora depois de salvo, mesmo o Espírito Santo habitando em nós ainda continuamos sem merecer aquilo que Ele fez por nós. Mas o ensino bíblico é muito claro, irmãos. Mesmo sem merecer, nós estamos conectados a Jesus. E o que significa isso, irmão? Essa união com Cristo. Significa, e aí eu começo a recapitular aqui, tá bom? Muito rapidamente. Significa que nós estamos ligados a Jesus em sua morte. O texto diz isso, né? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, né? Por causa da nossa união, nós morremos com Cristo. É isso que Paulo diz. Eu estou aqui com Pedro na cabeça porque tenho pregado, né? Mas é isso que Pedro diz, entendeu? Como viveremos no pecado se nós já morremos para o pecado? E morrer para o pecado, irmãos, significa ser batizado por Cristo, ser inserido em Cristo pelo Espírito Santo, tá bom? Então, essa união mística significa que nós estamos conectados, que nós estamos ligados a Jesus na sua morte. É o que Paulo diz no versículo 3. Veja, irmãos, há uma coisa interessante aqui, há uma ênfase aqui no ser batizado na morte de Cristo. E é interessante, talvez a gente deva se perguntar, né, por que Paulo enfatiza isso, nessa ênfase na morte? É por causa do ensino que ele nos deu no capítulo anterior. Quando você pega o capítulo anterior, irmãos, capítulo 5, o versículo 12 mesmo, entendeu? Lá está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Você já sabe, nós estudamos isso aqui muito. Nós sabemos que Adão pecou de fato, ele cometeu o pecado, ele comeu o fruto proibido lá. Mas Paulo diz que todos nós pecamos nele, porque nós estávamos ligados a ele. Agora aqui ele afirma que quando Jesus morreu, todos os cristãos morreram com ele. Por quê? Porque nós estávamos ligados a ele, porque nós somos batizados nele, porque nós fomos inseridos. Irmãos, é assim, o Espírito nos insere em Cristo. Então, tudo que diz respeito a Cristo diz respeito a nós. Ele morreu, nós morremos com ele. Então, vamos ver isso aqui. Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Tudo isso está aqui nesses versículos 3 e 4, entendeu? A ideia é muito simples, irmãos, muito simples. Assim como pecamos em Adão, assim também morremos com o Senhor Jesus Cristo. E citando mais uma vez, achei isso aqui tremendo demais. Gente, isso é tremendo demais. Eu não estava no Éden e, no entanto, herdei a culpa. Mas eu também não estava no Calvário e, no entanto, eu herdei a graça. Você pode não entender isso, querido, mas eu te digo que essa é a verdade mais tremenda, mais poderosa que há na Bíblia. Entende? Se não fosse por essa identificação com Adão e com Cristo, não haveria esperança para qualquer ser humano na face da terra. Irmãos, grave isso. Eu sei que vocês já me ouviram demais, mas eu tenho dito para vocês, o segredo do que nós estamos trabalhando aqui é a repetição, entendeu? É a repetição. Lembre-se, todos esses versículos que nós estamos estudando, eles não têm a ver com uma questão experimental, é algo subjetivo isso aqui, entendeu?
aliás, não é algo subjetivo, não é algo experimental. É uma verdade objetiva, é uma declaração feita a nosso respeito, que a única coisa que cabe a nós é crer ou não crer naquilo que está escrito. Só isso. A Bíblia diz que eu fui batizado na morte de Cristo, que eu morri com Cristo. Você crê ou não crê nisso? A Bíblia diz que eu fui sepultado com Ele, que eu ressuscitei com Ele. Bom, o que resta a você, querido, é dizer, eu creio, pastor, nisso. Ou então você dizer, eu não creio, pastor. Tá? Mas não há outra coisa a ser feita, irmãos. Bom, andando rapidamente, um princípio que eu quero, eu estou só recapitulando, tá bom? Um princípio que eu quero aqui trazer a vocês é o seguinte: a nossa morte com o nosso Senhor é algo que diz respeito a nós exatamente do mesmo modo como é verdade que todos nós pecamos em Adão, quando ele pecou. Querido, se você tiver dificuldade com essa realidade de estar em Cristo ou estar em Adão, eu convido você a ouvir as pregações a respeito da sessão do capítulo 5, que vai do versículo 12 ao 19, e também te desafio a ler isso em diferentes versões, traduções, para que você tente compreender. Porque ali Paulo estabeleceu essa doutrina da nossa união com Cristo, entendeu? Assim como nós estávamos unidos com Adão, agora nós estamos unidos com Cristo. Assim como nós éramos culpados por causa do pecado de Adão, agora nós somos salvos por causa da obediência de Cristo. Isso foi trabalhado exaustivamente, irmãos. Exaustivamente. O problema com esse ensino, irmãos, é que muitas pessoas, né, elas, elas entendem de maneira errada, entendeu? O que Paulo diz aqui. Eles acreditam, gente, isso é quase que generalizado. Eu li bastante comentários, até larguei um pouco de mão eles, porque nesse capítulo eles não me auxiliam muito, entendeu? A visão que eles têm aqui é diferente do ensino que eu estou trazendo para vocês. Eles alegam que Paulo está começando uma sessão nova aqui nesse capítulo, né? Mas você percebe, querido, que tem algo de novo? Tem, né? Mas se você pegar o versículo 1, você vai perceber que o versículo 1, ele só é possível por causa do que foi dito anteriormente. Entende? Então, na verdade, ele não está começando uma sessão nova sobre santificação. Ele fala sobre isso? Fala. Mas não é que ele terminou um assunto, isso aqui fica quieto, agora vamos começar um outro assunto. Não, 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 querido, não pode ser assim. O próprio texto não permite que seja assim, entendeu? Mas algumas pessoas falam disso, abordam esse texto dessa forma, entendeu? Tipo assim, Paulo falou da justificação dos seus benefícios, agora ele vai falar sobre santificação. Mudou o assunto. Pronto. Foi dito anteriormente, não importa muito. A ideia desse tipo de ensino, irmãos, ela funciona mais ou menos assim. Eu falei isso na semana passada. Você já foi salvo, você foi justificado, mas se você quiser se aprofundar na vida espiritual, você terá que morrer com Cristo. Como é que se morre com Cristo? Para essas pessoas, elas fazem reuniões, cultos de busca, né, de uma bênção adicional, de um batismo no Espírito Santo ou algo dessa natureza, buscando essa morte espiritual. O problema, querido, é que quando Paulo fala sobre isso aqui, e no capítulo anterior, ele coloca tudo no passado. Tipo assim, é algo que já aconteceu, não é algo que a gente vai buscar para ver se experimenta. É algo que diz respeito a nós. Repetindo, irmãos, a nossa morte em Cristo, o fato de nós termos morrido em Cristo, é uma declaração de Deus. Não é algo que você luta para alcançar. Você pode ir para a vigília, é bom isso. Você pode ir para o monte, é gostoso demais fazer isso. Mas buscar isso aqui, não, irmão, porque isso aqui já é uma realidade que diz respeito a nós. Lembra lá? Essa é a nossa posição em Cristo. Só há duas posições nas quais nós podemos estar, irmãos. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos em Adão. Posicionalmente, isso é possível isso. Não é possível eu estar em Cristo e não ter morrido, entendeu? Não é possível. Bom, andando um pouquinho mais, Paulo diz isso no versículo 2, né? Nós que morremos para o pecado, como poderemos continuar? Está falando dessa morte aqui em Cristo, entendeu? Morrer com Cristo, irmãos, ou ser batizado pelo Espírito Santo, não é uma coisa que a gente deve tentar realizar de algum modo ou de alguma forma. É algo que já aconteceu conosco. Ele morreu para o pecado, diz a palavra, e quando ele morreu,
nós morremos com ele. Isso é dito também, irmãos, em Gálatas, capítulo 2, daqui eu sigo adiante com a nossa reflexão. Gálatas 2, o versículo 19, a parte B do versículo 19 diz assim, olha, estou crucificado com Cristo. A ideia é, eu fui crucificado, é algo que já aconteceu, entendeu? É algo do passado. Eu fui crucificado com Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Aí o versículo 20 diz assim, olha, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha, o contexto dessas palavras aqui, de Paulo em Gálatas, diz respeito a uma repreensão de Paulo por causa de uma atitude hipócrita de Pedro. Deixa eu, só para você ter uma noção, eu já preguei sobre isso aqui também, tá? Eu já preguei isso aqui. Pedro foi para Antioquia, se eu não me engano, e ali ele, sozinho ali, ele com Paulo, Barnabé, ele começou a andar com os irmãos, comer com os gentios, a conviver normalmente. De repente chega uma caravana de pessoas de Jerusalém. E Pedro, quando vê esses irmãos chegando de Jerusalém, ele se afasta dos cristãos gentios de Antioquia, ele deixa de comer com eles, e daqui a pouco Pedro está condenando aquilo que eles estão fazendo. Ah, irmão, quando Paulo viu isso, Paulo ficou bom de gente. Publicamente, Paulo descasca Pedro, entende? E é esse o contexto. O contexto dessas palavras aqui é uma questão sobre justificação, entende? Sobre justificação. Para os judeus, dos quais Pedro está com vergonha e com medo, eles não criam dessa forma, eles criam que a salvação se dava por crer em Jesus Cristo, mais as obras, mais aquilo que diz respeito à religião judaica, a guarda do sábado, o tipo de alimento que se come, essa coisa toda, entendeu? Então, quando Paulo diz isso aqui, estou crucificado com Cristo, ele não está pensando aqui, irmãos, em santificação, porque o contexto aqui dessa palavra aqui é o mesmo, só dá um pouco estranho, é o mesmo do que eu já falei agora há pouco, de pessoas que acreditam que morrer com Cristo é essa coisa da gente buscar no monte, buscar nas vigílias, sabe, essa morte para que você possa mergulhar num estilo de vida mais profundo, mais espiritual. Não, não tem nada a ver, irmãos. As pessoas interpretam esse texto de Gálatas aqui da mesma forma que interpretam o texto de Romanos 6 que nós estamos estudando, entendeu? É a mesma ideia, irmãos, a de uma experiência mais profunda que é produzida pela nossa crucificação, ou seja, com a nossa morte em Cristo. Essa ideia, irmãos, sugere que nós podemos, por meio de uma busca ou entrega mais profunda, morrer para o pecado. Você tem que morrer, as pessoas dizem, você tem que morrer para o pecado. Consagre-se, morra para o pecado. Vamos orar e buscar o Espírito Santo para que ele nos enche. A gente, irmãos, o texto é muito claro, irmãos. Nós já morremos. Você não tem que ficar tentando morrer, você já está morto espiritualmente. Não, eu faço abro essa aspa aqui, né? Porque morto espiritualmente no outro sentido, fala de alguém que está longe de Cristo. Aqui, eu não sei nem que nome que eu dou para isso, né? Você está morto. Morto em Cristo, entendeu? Morto em Cristo. Esse é o ensino. Nós já morremos para o pecado. Nós já morremos para o domínio do pecado. Nós já morremos para o governo do pecado. Nós estamos em Cristo agora, tá bom? Olha, querido, veja o texto, irmãos. Fui crucificado. É assim que a NVI traz esse texto. Fui crucificado. Não é uma coisa que eu vou conseguir ou tentar conseguir. É algo que já me aconteceu, irmãos. O que Paulo diz aqui é que todo cristão ele já foi crucificado com Cristo. Na verdade, irmãos, sem que houvesse isso, não é possível alguém ser cristão. A afirmação categórica de Paulo é que quando o nosso Senhor Jesus morreu, ele morreu inteira e completamente para a sua relação com o pecado. Eu vou andar um pouquinho, tá bom? Eu vou explicar algo, mas eu vou gastar um pouquinho de tempo, eu volto para essa questão aqui. Paulo diz em Romanos 6, irmãos, versículo 10, o seguinte: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado,
mas quanto a viver, vive para Deus. É o que Paulo diz aqui, tá bom? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Morrer para o pecado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus morreu para o pecado. Mas o que que isso significa, irmãos? O que que Paulo quer dizer ao afirmar que Cristo morreu para o pecado? Será que ele quer dizer que Cristo morreu para o seu próprio pecado? E você sabe que a resposta é não, né? Ele não tinha pecado. Significa que ele morreu para a sua relação com o pecado. E eu vou tentar explicar isso para vocês, tá bom, querido? Entenda, você foi inserido em Jesus. Então, tudo o que acontece a Jesus é atribuído a você. Isso não é uma coisa subjetiva. Eu senti. Ah, pastor, eu não consigo sentir. Ah, eu não consigo. Eu olho para a minha vida, pastor, e eu não vejo que eu morri com Cristo. Eu não vejo que. Não, não, você não vai ver, entendeu? Não agora. Isso talvez com o tempo. Essa é uma verdade, é uma declaração de Deus a teu respeito. Você foi inserido em Jesus. Então, quando ele morreu, você morreu com ele. Ele morreu para quê? Ele morreu para quê? Ele morreu para a sua relação com o pecado. Ele não morre para o pecado porque ele tinha pecado, mas ele morreu para a sua relação com o pecado. A questão é, né? Como assim relação de Jesus com o pecado? Entenda uma coisa bem aqui, irmãos. Quando o Senhor veio a esse mundo, ele veio para salvar um povo para Deus. Entretanto, para fazer isso, ele teve que se colocar numa relação com a lei e com o pecado. Quando você vai para Gálatas 4:4, veja o que está escrito lá. Olha, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, e agora diz, nascido sob a lei. Veja, ao vir ao mundo, ele se coloca numa relação com a lei, consequentemente com relação com o pecado. Ele se coloca debaixo da lei, entendeu? Ele fez isso para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, ele tinha que se colocar na mesma condição que a nossa para poder nos salvar. E foi isso que ele fez. Ele se colocou numa relação com a lei e com o pecado, consequentemente, entendeu? Entretanto, quando ele morreu, ele terminou essa relação com a lei. Acabou. Tá? Que fique bem claro para nós, irmãos. Bem claro para nós. Olhe, assim como o Senhor Jesus Cristo, quando morreu, morreu para o reino, para o domínio e para a esfera do pecado, assim, veja, morreu uma vez por todas, assim também aconteceu conosco. Por que que é assim, irmãos? Por que que a Bíblia diz essas coisas a nosso respeito? Por causa da nossa ligação com Jesus. Porque nós estamos nele, porque nós somos inseridos nele. Então, o que acontece com Jesus acontece conosco. Veja, quando ele morreu para o reino, para o domínio e para a esfera do pecado de uma vez por toda, tá? Assim também conosco, irmãos. E por que que é assim? Porque nós estamos ligados a ele através da sua morte. A morte do Senhor Jesus significa o fim da sua relação com o reino e o domínio do pecado. Do mesmo modo, irmãos, por estarmos ligados a Jesus, nós morremos para a relação e para o domínio do pecado. Eu imagino, né? Mas como é que eu posso ter morrido para o pecado se eu ainda peco? Como isso é possível? Irmãos, eu vou repetir isso quantas vezes eu achar necessário. Sério, não é uma questão que você vai experimentar. Não é uma questão de sentir, é uma declaração feita a teu respeito por Deus. Essa é a tua situação aos olhos de Deus. Se não, pense comigo, como é que Paulo pode dizer lá em Efésios capítulo 2, que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Como eu posso estar assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Pastor, eu estou aqui, eu estou dentro da igreja, pastor. Como é que eu posso estar lá?
é porque isso não é experimental, irmãos. Isso é uma realidade que diz respeito a você, mas não é uma realidade que nós experimentamos. É uma declaração feita a nosso respeito. Isso quer dizer que o nosso espírito, que a nossa situação diante de Deus, ela está definida, entende? Está definida. Essa é a nossa condição. Veja, eu estou aqui, eu lido com o pecado, eu sofro tentação, é capaz de eu tropeçar, e com certeza eu vou tropeçar aqui e acolá, mas a minha situação está garantida. E está garantida porque eu fui inserido em Jesus, porque eu estou nele. Pastor, mas como é que é isso? Irmãos, você vai pirar se você tentar encontrar uma explicação que te convença, porque não há, querido. É só você, é aquela coisa, ou você crê nisso, ou você não crê. Eu estou em Cristo. Repetindo, pela milésima vez, lembra de Jesus lá no jardim do Getsemane, com os discípulos? Antes de soldados romanos chegarem ali com Judas, ele diz para aqueles discípulos: olha, vigiai, orai e vigiai. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso lugar em Cristo está garantido. A nossa salvação está garantida. O nosso espírito está preparado. Mas eu ainda tenho que trilhar a vida nessa terra. Você precisa compreender isso, irmãos. Eu estou em Cristo. Faço parte de Cristo. Lembra das metáforas que eu citei a semana passada? Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Essa é a metáfora. Somos os membros inseridos nesse corpo. Nós somos os tijolos inseridos nessa casa espiritual que é Cristo. Nós somos os ramos de figueira brava que foram arrancados da figueira brava e inseridos na figueira que é Jesus. Essa é a nossa condição, irmãos. Essa é a nossa realidade. E eu preciso crer nessas coisas para que eu possa me fortalecer. Veja, não é subjetivo, não é experimental, mas a crença nisso, o se apossar, ou vou usar uma expressão muito pentecostal, né? Se você tomar posse dessa verdade, eu te garanto que ela vai mexer com a tua estrutura, entendeu? Ela vai te fortalecer na sua caminhada. Ela vai te conceder graça para que você viva uma vida em paz, sem esse medo paranoico de perder salvação, sem essa coisa de, meu Deus, será que eu sou salvo? Será que eu fiz? Conheço crentes, irmãos, pessoas com medo de terem cometido a blasfêmia contra o Espírito Santo, com medo de ter cometido o pecado imperdoável. Meu Deus, e agora? Creia naquilo que está escrito, irmãos. Creia naquilo que está escrito. O ensino de Paulo aqui, irmãos, consiste em demonstrar, querido, como é que aconteceu, como é que nós estamos inseridos, como é que essa ligação, né? E a resposta de Paulo é: nós morremos para o reino e o domínio do pecado por estarmos ligados a ele. O pecado não tem controle sobre nós, o pecado não tem domínio sobre nós. Vou dizer uma coisa para vocês, irmão, nós pecamos porque nós gostamos de pecar, mas não que nós sejamos escravos do pecado. Uma coisa é alguém longe de Cristo, que é escravo do pecado e ele não tem como lutar contra isso, ele não tem força para lutar contra isso, ele não tem força para resistir isso. Outra coisa é o crente que tem o Espírito Santo habitando nele e que peca, mas ele peca porque ele quer pecar. Peca porque não cultiva uma vida de oração, peca porque não lê a palavra, peca porque não dá muita importância para a vida espiritual. Não estou dizendo que o crente verdadeiro não peque. Não, nunca vou dizer isso na minha vida, porque se for assim, não há crente verdadeiro, irmãos. O único crente verdadeiro que houve nessa terra foi Jesus Cristo, que nunca pecou. O resto, pode pegar aí. Pegue os grandes heróis da Bíblia, irmãos. Pegue aí Adão, pegue aí Moisés, pegue aí Abraão, pegue Davi, pegue qualquer um. Pegue Pedro, pegue qualquer um e você vai saber que eles pecaram. Todos eles precisaram de um Salvador, assim como nós precisamos, tá bom? Mas o fato é, nós não estamos mais debaixo do governo do pecado, porque nós estamos em Cristo agora. E não é possível estar em Cristo e ao mesmo tempo estar debaixo do pecado, tá? Não dá. Bom,
Sintetizando o ensino do versículo 3, a verdade é essa: nós estamos ligados a Jesus em sua morte. Só que Paulo vai dizer, isso não é tudo, não é tudo. Nós estamos ligados a Jesus também em seu sepultamento. Olha, irmãos, olha o texto. Versículo 4, só a primeira parte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Veja, fomos, é passado, irmãos. Já aconteceu, entendeu? Quando foi isso? Quando Cristo foi sepultado, a Bíblia diz que nós fomos sepultados junto com ele. Mas por quê, pastor? Porque nós fomos inseridos em Cristo pelo Espírito Santo. Nós somos batizados em Cristo pelo Espírito Santo, querido. Paulo, veja, ele não diz apenas que nós estamos ligados a Jesus em sua morte, mas também, querido, em seu sepultamento. É isso que ele está dizendo. A ideia aqui é a seguinte, irmãos: visto que fomos batizados com Cristo, fomos sepultados com ele no seu sepultamento, que é uma sequência natural da morte. Quem morre é sepultado, entendeu? Então, se eu morri com Cristo, eu fui sepultado com Cristo também. A questão é, o que Paulo quer dizer com isso e por que ele se dá o trabalho de fazer uma declaração dessa, irmãos? Ele faz isso porque o sepultamento é a prova final e definitiva da morte. É interessante, né, irmãos? Morreu. Poderia parar aqui? Poderia, irmãos. Mas para Paulo isso não é suficiente. Irmãos, se morreu, morreu, acabou. Mas vocês sabem que a respeito de Jesus, existem teorias de que ele de fato não morreu. Vocês sabem disso, né? Os incrédulos, alguns deles dizem que Cristo não morreu. Há outras teorias, entendeu? Há outras teorias aí, mas o fato é que se questiona isso, tá bom? O sepultamento de Cristo. Olha só, Lloyd Jones diz o seguinte: é possível um corpo que parece inanimado e morto, mas se houver alguma dúvida ou questionamento, vocês não o enterrarão enquanto não estiverem absolutamente certos de que ocorreu a morte. O ato de sepultamento é, por assim dizer, uma espécie de certificado de que a pessoa está real e completamente morta. O sepultamento é o evento final que prova definitivamente a morte. Isso é claro, né? É óbvio, né? Se a pessoa foi sepultada, ela foi sepultada porque morreu. Ainda que a gente ouve relatos, né, aqui e acolá, de pessoas que... Isso é história, viu, irmãos? Há pessoas que são dadas como mortas, mas de repente, no próprio velório, ela acorda, entendeu? Volta à vida. Há relato de pessoas, eu já ouvi isso, de pessoas que, quando foram, por alguma razão, abrir o caixão daquela pessoa, o caixão estava todo arrebentado, azunhado, o cara foi enterrado vivo. E lá do caixão ele se desperta, mas está enterrado, entendeu? Então ele luta com unhas e dentes, literalmente, mas não há mais o que fazer. Então o sepultamento, ele é essa prova final. Se o cara está vivo, mas foi sepultado, acabou para ele. É a prova final, entendeu? O ensino aqui é muito claro, irmãos. Não somente fomos batizados na morte de Cristo, mas também em seu sepultamento. O sepultamento é essa prova suprema e definitiva do fato de que ele tinha realmente terminado o estado e a condição em que estava antes. Isso significa que quando o Senhor Jesus foi sepultado, sua relação com esta vida e com esse mundo, a vida na qual ele entrou, né, ao nascer, vida que estava debaixo da lei e dentro da esfera do pecado, essa vida acabou. O que a intenção de Paulo é dizer o seguinte: olha, ele morreu, ele foi sepultado, e o pecado não tem nenhum poder, nada. Ele rompeu, ele se colocou numa condição para nos salvar, mas agora essa condição não existe mais. Ele morreu e foi sepultado. É lógico que ele diz isso, irmãos, por causa de nós. A ideia é enfatizar a nós que somos de Cristo, que pertencemos a Cristo, que fomos batizados em Cristo, que nós estamos na mesma condição de Jesus, entende? Que o pecado não tem domínio sobre nós, que o pecado não tem poder sobre nós, não tem governo sobre nós. Olha, querido, não se esqueça
que o Senhor Jesus se colocou nessa condição, na mesma condição que a nossa, e ele fez isso deliberadamente, irmãos. Ele se colocou debaixo da lei, e isso significa, de certa maneira, que ele estava, né, ele se colocou numa relação com o reino do pecado. O pecado fomenta, a lei fomenta o pecado, irmãos. Não que ele tenha cometido algum pecado, mas por se colocar na mesma condição que a nossa, ele se coloca também debaixo da lei. Por que ele fez isso? Ele fez isso para nos salvar. Entretanto, quando ele foi sepultado, essa relação teve um fim. E é por isso que Paulo fala do sepultamento, ele enfatiza isso. Deixa eu tentar te explicar algo aqui, irmãos. O que aconteceu naquela cruz é algo muito sublime, irmãos. É, essa é uma oração que eu faço constantemente, eu tenho ela aqui em texto para citar depois. Jesus se fez carne, irmãos. Veja, a única forma, e isso é interessante, irmãos, a única forma que Deus encontrou para salvar o homem, não tem um plano B, não tem um plano C, o único meio de Jesus salvar a humanidade foi se tornando um de nós. O Verbo se fez carne, irmãos. E ao se fazer carne, ele se coloca na mesma situação que nós. Sem pecado, sim, mas vai sofrer todas as consequências do pecado, entendeu? Por que isso? Porque, na verdade, irmãos, quando ele morre naquela cruz, ele não está morrendo a sua morte, ele está morrendo a nossa morte. Ele não está pagando por algo de errado que fez, ele está pagando pelo nosso pecado. Ele não está sofrendo condenação por alguma coisa, ele está sofrendo a nossa condenação. Irmãos, isso tem que ficar claro no nosso coração. Ele morre a nossa morte, ele cumpre a lei no nosso lugar, ele sofre a condenação no nosso lugar, e é por causa do que ele fez que nós agora temos essa liberdade, nós temos essa confiança, e nós podemos nos achegar ao Senhor. Ao morrer, ele põe um fim no domínio do pecado sobre nós. Ao morrer, ele garante a nossa salvação. O sepultamento confirma isso, entendeu? O sepultamento é uma pedra final colocada nesse processo. Acabou. Não há mais relação de Jesus com o pecado. Da mesma forma, porque nós estamos em Cristo, porque nós somos inseridos em Cristo, o poder do pecado sobre nós também se encerra. Deixa eu tentar te dar um exemplo aqui, irmãos, do que eu estou falando. Quando alguém morre, querido, e é sepultado, toda a sua relação com esse mundo deixa de existir. Tudo. O pecado e a lei já não têm mais nenhum domínio sobre o morto. A relação foi cortada definitivamente. O interessante disso, sabe qual é? É que quando Paulo, no capítulo 7 de Romanos, fala sobre isso, da relação da lei, e ele diz, olha, quando uma mulher é casada com um homem, ela não pode se separar dele e casar com outro homem, porque ela comete pecado. Agora, se o marido morrer, ela está livre daquela relação que tinha com ele. E agora ela pode casar. Quando ele vai fazer a aplicação disso, ele diz, porque, veja, o marido ali é a lei e a mulher nos representa. O marido morreu, a mulher ficou livre. Quando ele vai fazer a aplicação disso, ele diz o seguinte, olha, não é o marido que morre, somos nós que morremos. Entende? Isso está no capítulo 7, vamos estudar isso detalhadamente. Não é a lei que morre, somos nós que morremos. Nós morremos em Cristo, mas veja, eu morri, eu fui sepultado, mas eu vou ressuscitar. Eu saio desse mundo, vou colocar dessa forma, eu saio de debaixo do reino do pecado, porque morri, porque fui sepultado, e ao ressuscitar, eu ressuscito no reino da graça, não mais no reino do pecado. Esse reino do pecado não tem mais jurisdição sobre mim, porque agora eu pertenço a um outro reino. Pastor, isso é muito bonito, mas na prática significa o quê? Significa que Deus fez algo por ti, querido, que você nunca poderia fazer. Significa que se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, se nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração,
Não é que isso nos livrará de cometer algum pecado, mas significa, irmãos, uma vida de santidade, você pode ter certeza. Significa que o pecado será um acidente na nossa trajetória e não um hábito, entende? Você sabe o que que é isso, né? Uma coisa é o cara beber socialmente, aqui e acolá tem um aniversário, ele bebe uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Outra coisa é o cara viciado, que ele não consegue viver sem a bebida. Ele já perdeu a casa, ele já perdeu a família, já perdeu o contato com os filhos, vive perambulando pelas ruas, por quê? Porque ele é um escravo da bebida. Nós não somos mais escravos do pecado. Eu posso até cometer algum pecado, irmãos, esporadicamente, mas eu não pertenço mais ao reino do pecado. Eu pertenço ao reino da graça. E por que isso? Porque eu estou em Cristo. Porque eu fui inserido em Cristo pelo Espírito Santo. Deixa eu andar um pouquinho mais, querido. Olha, da mesma forma, quando o Senhor Jesus morreu e foi sepultado, ele saiu. Eu vou repetir o exemplo aqui. Quando alguém morre e é sepultado, toda a sua relação com esse mundo deixa de existir. O pecado e a lei não têm mais nenhum domínio sobre o morto. A relação foi cortada definitivamente. Agora, da mesma forma, quando o Senhor Jesus morreu e foi sepultado, ele saiu totalmente do reino e do domínio do território do pecado, do qual ele tinha entrado deliberada e voluntariamente a fim de nos salvar. Ele se colocou nessa relação com o pecado por causa de nós, para nos salvar. Tá bom? Agora que ele morreu e foi sepultado, essa relação já não existe mais. Bom, isso diz respeito a Cristo. E quanto a nós que estamos em Cristo? Paulo diz, querido, que nós somos sepultados com Ele, porque nós estamos ligados a Ele pelo batismo. Não somente morremos com Jesus, mas também fomos sepultados com Ele. E o que significa? Repetindo, que fomos libertos do reino e do poder do pecado. É isso que significa. Olha esse texto, irmãos. É a mesma verdade. Paulo já tinha dito isso, nós já pregamos sobre isso aqui. Romanos 5, 21. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesma verdade, irmão. O reino do pecado está aí, escravizando, dominando as pessoas. Mas aí vem o reino da graça, e por causa do que Cristo fez, nos liberta desse reino do pecado. Lembra, querido, nós somos tirados de um reino e transferidos para um outro reino. Esse reino do pecado não tem mais jurisdição sobre nós, não tem mais governo, não tem mais domínio sobre nós. Agora nós estamos debaixo do reino da graça. Pastor, por que que muita gente vive vida miserável na prática do pecado? Infelizmente, irmãos, a despeito da verdade ser tão poderosa, primeiro, muita gente não conhece isso. Segundo, muitas pessoas não têm interesse realmente em conhecer. Eu penso, irmãos, e eu não quero emitir um julgamento aqui, mas eu penso que muitos de nós vivemos fracos espiritualmente porque nós não nos alimentamos diariamente com a palavra de Deus. Porque nós não buscamos o Senhor como nós deveríamos. Há muitos cristãos que eu chamo crentes de alma católica. Para ele, o compromisso com Deus é à noite, no culto, domingo à noite. A semana toda ele vive como um ímpio, entende? Aí no domingo à noite ele veste as suas roupas de crente e vai para a igreja. Pessoas assim, irmãos, eu não vou nem questionar a salvação, não vou nem entrar nesse mérito aqui. Eu só posso te dizer uma coisa: são pessoas que vão dar um péssimo testemunho. Não têm vida com Deus, irmãos. Imagine, nós somos, veja isso, irmãos, nós somos o galho da figueira brava, que é inserido na figueira verdadeira. Nós compartilhamos dessa seiva todos os dias. Nós nos alimentamos com ela, entende? É ela que nos fortalece, é ela que nos faz brotar, é ela que nos faz dar frutos. Mas se eu digo estar em Cristo, mas não compartilho da seiva, desse alimento que é a palavra, é a relação com o Senhor, irmãos, como que eu posso dar frutos? Como é que eu posso? Não tem como, querido. Então, muitas pessoas vivem um cristianismo fraco por causa disso.
elas literalmente, irmãos, vivem como ímpios a semana toda. E aí acham que 1 hora de culto, 1 hora e meia de culto é o suficiente para alimentar a sua alma por mais uma semana. Não tem vida de oração em casa, não lê a palavra, não participa das atividades que a igreja promove, entendeu? Fica na sua, vivendo a sua vidinha lá, enfiado a cara na televisão, nas redes sociais, se alimentando com porcaria a semana todinha e pensa que vai poder desfrutar de uma vida com Deus. Não é possível, irmãos. Não é possível. Se nós queremos realmente, irmãos, experimentar daquilo que Deus fez por nós, desse poder que está à nossa disposição, nós precisamos, querido, nós precisamos dessa relação com o Senhor, da seiva que brota da figueira para os galhos. Bom, essa união mística com Cristo fala da nossa ligação com Ele por meio da morte, do sepultamento, mas também fala, querido, dessa ligação por meio da ressurreição. Olha como Paulo coloca isso, irmãos. Versículo 4 do capítulo 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Na verdade, eu vou fazer uma pausa aqui por causa do horário, não tem como eu explicar isso aqui, vai ficar no meio, vai ficar quebrado, tá bom? Deixa eu tentar fazer algumas aplicações contigo aqui, querido. O que é dito a nosso respeito, irmãos, é algo muito poderoso. Nós estamos em Cristo. Em 1 Coríntios, se eu não me engano, é o capítulo 6. Paulo diz que quem se une a uma meretriz se torna uma só carne com ela. Mas quem se une com Deus se torna um com Ele. É um chamado para uma vida de muita intimidade, irmãos. Eu oro, irmãos, por vocês todos os dias, e é lógico, eu oro por mim, eu digo a Deus sempre, Senhor, eu preciso mais do que eles. Quero que o Senhor saiba disso. Eu preciso mais do que eles. Mas eu oro, irmãos. Paulo diz assim, orando pelos Efésios, ele faz assim: Senhor, dê a eles espírito de sabedoria. Veja, espírito de sabedoria, irmãos. E completando o texto, ele diz assim: espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Olha a oração, irmãos. Que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento. Traduzindo isso para uma linguagem mais simples, Deus, abra os nossos olhos de maneira que nós possamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus e o que ele fez por nós. Se você for ler algum dia a biografia dos grandes homens de Deus, vocês vão encontrar uma coisa interessante. Havia naqueles homens um amor por Deus que é surpreendente, é cativante. Algumas vezes frustrante para quem está lendo, entendeu? Porque você olha e diz assim, meu Deus, mas eu não tenho o mesmo amor que ele tinha. Mas isso é característico dos grandes homens de Deus, irmãos. Eu não sei, querido, assim, eu acho que esse é um tipo de literatura que nos ajudaria bastante. Você vê que é possível Deus pegar uma pessoa simples e alçar ela para um nível de vida espiritual, querido, de obras tremendas. Quando você pega, por exemplo, um Spurgeon da vida, um Calvino, um Lutero, entendeu? Um Whitefield, sei lá, pense aí, são tantos os homens de Deus que Deus levantou, um Jonathan Edwards da vida, que fez coisas tremendas, irmãos. Ah, pastor, é porque eram pessoas especiais. Não, irmão, não eram pessoas especiais. Eram pessoas que amavam a Deus e a sua palavra, que conheciam a Deus e conheciam a sua palavra. E por conhecer a palavra e crer na palavra, essas pessoas, querido, fizeram coisas tremendas, entende? Eu queria desafiar muito a nós, irmãos, muito, muito mesmo, que a gente não se conformasse com uma vida de mesmice. Sabe aquele conformismo paralisante? Uma certa indiferença com as coisas de Deus. Irmãos, eu digo uma coisa, eu sofro muito, sabe? Há momentos da minha vida, eu tive uma semana agora assim muito, muito agitada, isso afetou minha vida de oração, minha leitura bíblica atrasou, entendeu? Foi algo assim muito difícil. Eu
eu até gosto daquele sentimento de culpa. Eu ficaria preocupado, querido, se ver a minha vida espiritual sendo afetada, eu não sentisse nada, irmãos. Tipo assim, eu não consigo orar, mas tô tranquilo com isso. Não tem problema, quase nenhum crente ora mesmo. Eu não leio a Bíblia, mas também a maioria dos crentes também não lê. O pastor fica falando o tempo todo lá que os crentes não lêem a Bíblia. Então estou bem, entendeu? Aí eu não faço isso, mas os outros também não fazem. Irmãos, não se conforme com isso. Você é alguém que está inserido em Cristo. Você é parte, você é membro do corpo de Cristo, irmãos. Você recebe da seiva que vem do Cristo, irmãos, do Deus unigênito, sabe? Você é parte dele. Na verdade, você é um com ele, entendeu? Então nós não podemos nos conformar, irmãos, com uma vidinha espiritual medíocre. Ah, pastor, eu orei quarta-feira, pastor, eu estou orando hoje de novo, domingo já agora, né? Tá tudo bem, né? Não precisa orar tanto, né? Não são as muitas palavras, Jesus já disse, olha, quando vocês forem orar, não precisa ficar repetindo. Irmãos, nós precisamos cultivar uma vida de oração. Nós precisamos cultivar uma vida de leitura bíblica. Nós precisamos cultivar, irmãos, um momento a sós com o Senhor. A sós. Sem petição, sem oração por fulano, por ciclano. Aquela coisa, aquele momento só você e o Senhor. É possível. Uma vez eu estava lendo esse comentário de Romanos 6 aqui, de Lloyd Jones. Eu morava aqui, na casa do meio aqui, dessa casa do Dilson aqui. Eu estava no quarto sozinho, irmãos. Isso faz um tempo, isso tem quase 10 anos. Eu estava lendo aquele negócio, irmãos, eu fui impactado com uma verdade, que aquilo mexeu com as minhas estruturas, irmãos. Eu creio que o desejo do Senhor, querido, é que a gente tenha esse interesse, esse desejo de querer conhecer, esse desejo de buscar, esse desejo de agradar a Deus, esse desejo de servir a Deus, irmãos. Eu digo para Deus todos os dias quase. Eu quero gastar até o último minuto da minha vida, enquanto eu tiver energia, fazendo a obra de Deus. Se é pregando, se é fazendo outra coisa, não importa. Mas eu quero viver para Deus até o último instante da minha vida, irmãos. Eu não quero viver uma vida medíocre, querido. E eu não me conformo com isso. Há momentos da minha vida em que eu vou guerrear com o Senhor, não brigando com o Senhor, mas pedindo a misericórdia do Senhor, porque eu sinto meu coração distante, frio, entendeu? Mas quando isso acontece, queridos, me dá um desespero na alma que vocês não têm ideia. E eu fico triste porque eu sei que muitas pessoas não passam por isso. Olha, querido, se você não ora, se você não lê a Bíblia, e isso não te incomoda, você está morto. Mas não é morto em Cristo, não. Você está morto de outro jeito. O negócio está feio para ti, entendeu? Porque não é normal, querido. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele opera em ti o querer e o realizar. E se você não sente desejo por Deus, pelas coisas do Senhor, então isso significa que o Espírito Santo não está operando no teu coração. E isso é perigoso, irmão. Eu queria que você tivesse essa consciência. Meu Deus, não é normal viver assim. Não é normal. Vai para diante de Deus e começa a buscar e começa a clamar, para que Ele gere em ti esse desejo pelas coisas espirituais. Eu queria encerrar, mas eu queria desafiar você, querido, a que buscasse o Senhor. Veja o que é dito a teu respeito. Você morreu com Cristo. Você foi sepultado com Jesus. Você ressuscitou para uma nova vida com Cristo. O Espírito do Deus Todo-Poderoso habita dentro do teu coração, querido. Não se conforme com uma vidinha qualquer, irmãos. Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. Pai, estamos na tua presença, Senhor. Estamos diante de ti, Senhor. Senhor, nós estamos em Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Somos os galhos da figueira verdadeira, Senhor. Pertencemos a Ti. Fomos comprados por preço de sangue, escolhidos antes da fundação do mundo, amados incondicionalmente pelo Senhor, eleitos por Ti, Senhor. Por isso eu te peço, por amor do Teu nome, Senhor, que o Teu Espírito incendeie o nosso coração, que haja em nós um desejo ardente por conhecer a Jesus, por querer viver uma relação íntima com o Senhor,
por amar a tua palavra, Senhor. Que haja em nós uma insatisfação do nosso coração quando nós não conseguirmos orar, quando nós não conseguirmos ler a palavra, quando nós não tivermos mais prazer no culto, Senhor, que o teu Espírito tire a nossa paz, que o Espírito tire o nosso sono, meu Deus, quando essas coisas acontecerem conosco, de maneira que sejamos levados a buscar a tua presença e a tua face outra vez, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguém diz amém para essa oração, irmãos? Ok, querido, só um minutinho, tá bom? Deixa- Irmãos, olha, isso não é brincadeira não, viu? Senhor, se eu não tiver prazer em Ti, se eu não tiver prazer na Tua palavra, se eu perder o ânimo para ir ao culto, que o Senhor me tire a paz, que o Senhor me tire o sono. Eu peço isso para Deus de todo o meu coração, irmãos, porque eu tenho pavor dessas coisas, tá bom? Espero que você também tenha.